de volta com o nosso Bom Astral, que agora vai contar com o quadro O Voo da Fênix. Todas as sextas-feiras nós traremos histórias de superação que podem te motivar e te ajudar a rever a situação que você está vivendo ou enxergá-la sob outro ponto de vista. Então, para isso, nós vamos contar com uma convidada especial que já está aqui com a gente. Então, a ideia é que, assim, no mito grego, né, a fênix é aquela que entra em autocombustão e aí ela renasce. Então, essas pessoas vão contar a história delas de renascimento, porque, de repente, a história que elas já viveram pode estar de algum modo, né, pode ser parecido com o que você viveu, com o que você está vivendo, algum conhecido. Então, sempre é uma coisa que é importante, que é válido para a gente, que ajuda. Então, nós vamos contar com a Cristiana Castrucci, que já está aqui com a gente, ela que é empresária e escritora. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Guido. Prazer. Prazer é todo meu. Vou te chamar de Cris. Como todo mundo me chama, se falar Cristiano, eu acho que já deu uma bronca. Exatamente, está brigando comigo, Coisa de né? pai e mãe, né? É verdade. Cris, eu fiquei muito, assim, achei a sua história, fiquei até emocionado, empolgado, porque, assim, às vezes as pessoas quando vivenciam algum momento difícil, estão passando por alguma coisa, o que acontece? Às vezes cai para aquela coisa do vitimismo, da tristeza, que é absolutamente normal quando a gente enfrenta um momento difícil. No entanto, tem gente que faz pacto com isso, né? E que passa fases da vida triste, né? E não consegue fazer nada de produtivo. E você conseguiu pegar uma dificuldade e transformar numa coisa grande a favor das pessoas que podem vir a passar pelo mesmo problema. Então, eu achei uma história muito bonita, mas eu vou deixar você contar para as pessoas. Então, a minha história é uma história comum, como qualquer outra que passa por dificuldades. Eu passei pelo câncer, mas eu acho que passado tanto tempo, sabe, eu acho que o que vale na vida realmente é você compartilhar aquilo que você vivenciou. E foi a partir desse princípio que eu montei um Instituto de Câncer e comecei a fazer um trabalho com as mulheres de conscientização, informação, como se cuidar, ou mais do que isso, mulheres que tinham câncer, montarem grupos de autoajuda, conversarem, falarem, né? Então, isso tudo me motivou de tal maneira que eu praticamente esqueci tudo que eu estava vivendo. Porque ressignificou tudo aquilo. Exatamente. Eu acho que, assim, são escolhas, né? Assim, ou você passa por um problema e escolhe sofrer, ou você vai passar por esse problema e vai dizer, eu não vou sofrer, eu vou passar, você tem que enfrentar, você tem que passar por ele, existem várias formas de se passar, você sofre, a dor existe, não é que você passa por um aprendizado sem sofrer ou sem dor e muitas vezes com muitas alegrias, né? E é esse processo de ressignificar que você começa a entender que doar só não é suficiente, você precisa aprender a receber também. Então, quando você adoece, o receber é tão importante quanto você doar. Né? Então, você cria uma energia muito boa, porque as pessoas querem te ajudar, as pessoas querem falar com você. E essa maneira, quando a pessoa se fecha, ela deixa o muro dela tão fechado que ninguém pode penetrar. E o outro também está sofrendo, porque a doença não é só sua, a doença é de toda a família e a doença é de todos que estão em volta. Se você é meu amigo e eu estou doente, sim, vou sentir por você. Você vai sentir. Então, é justo ter uma devolutiva. Se você está preocupado comigo, é justo eu perder esse tempo e dar essa volta. Então, eu acho que o grande aprendizado que eu tive na vida, que eu sempre fui uma pessoa muito generosa, sempre gostei muito de me doar, foi aprender a receber. Tá. Então, esse um que aprendizado. Né? Esse que eu acho que é a maior dica que eu posso dar sobre ressignificar a vida, ressignificar os problemas, inclusive. Tá. Me conta uma coisa. Foi assim, de cara, assim que você descobriu a doença e começou a encarar o tratamento, num determinado momento acendeu uma luz ali, né, em você, teve uma inspiração, um insight e começou a lidar com a coisa dessa maneira? Ou foi um processo demorado, teve altos e baixos para você chegar nessa fase mais construtiva? Como que foi isso?
Então, o processo meu foi muito rápido, Edu, porque eu sempre ajudei, eu sempre tive. Então, antes eu tinha um instituto de arte, de canto, dança e música, né, para ajudar jovens a se profissionalizar. Fiz uma parceria com um primo meu que é diretor da ópera, da Casa de Ópera da Áustria, então fiz uma parceria com a Áustria e a Alemanha. Quando eu tive a notícia do câncer, passado aqueles primeiros meses, inclusive porque eu estava com o filho saindo de casa, indo morar fora e tudo, então era todo um processo assim também de mudança, né? Porque meu filho estava indo morar fora, um deles, e eu sei que assim foi muito imediato. Eu falei, eu vou fechar esse instituto, fechar no sentido assim, né? Vou mudar, vou fazer um novo instituto. Né? Porque eu estava sentindo tanta dificuldade de me relacionar com o tratamento, que é aí que apareceu o livro, né? Aí eu resolvi escrever sobre essa história, sobre a Donatella. E essa Donatella é o seu alter ego. É um dos meus personagens, tá. Porque ele tem vários. E aí a Donatella é uma maneira de eu mostrar o que eu estava sentindo, sem ter nenhum julgamento. Porque é muito comum quando você passa por dificuldades, você fala, isso vai passar, isso não é nada, Deus dá o cobertor conforme o frio. E eu ficava muito brava, por dizer, como? Então, uma pessoa que passa fome, ela passa porque ela aguenta não comer, né? Ou seja, eu tive câncer, então eu posso ter porque eu aguento? Não, eu sou a pessoa mais medrosa que você possa imaginar. Eu posso ver sangue que eu desmaio. E de repente eu estava movimentada nisso, mas é meu, é natural meu. Então, quando eu olhei mulheres que não podiam fazer cirurgia como eu tinha feito, que não tinham acesso, eu entrei em desespero, dizer como? Então eu fui procurar saber, entender, conhecer o mercado sobre a doença. E aí foi, né? Um blá, blá, blá de, assim, sem fim. E como que foi quando você, de repente, se viu curada? Ou assim, findei essa fase, vida nova, me curei, terminei meu tratamento. Deu uma tranquilidade, assim, tirei um peso? Ou assim, ainda assim, né, ficava aquela preocupação? Edu, eu sempre falo assim, né? No caso de câncer, os 5 anos que você tem, que é um prazo, né, para você não ter o segundo, enfim, vão diminuindo as probabilidades de você ter de novo o câncer. Esse relógio, ele é doido, porque ele faz um tic-tac diferente de uma pessoa normal. Tá. Né? Então, quando você encerra os 5 anos, você fala, ufa, passei os 5, mas o tic-tac está ali, entendeu? Quer dizer, você sempre vai ter uma cobrança extra com você mesmo, Sim. de cuidado, de atenção, de se conhecer melhor, para você evitar chegar num ponto muito evoluído da doença. Hoje em dia, assim, quando a gente pega metafísica da saúde, né, as diversas linhas holísticas, né, de estudos sobre doenças e causas relacionam muito o câncer. Claro, isso não é uma ciência exata, né, são relações, reflexões. O câncer a mágoas, ressentimentos, tristezas. O que você pensa sobre esse tipo de relação? Você sabe que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para o meu médico. Eu falei, tem a ver com tristeza, com mágoa, né? E ele falou, olha, Cris, cientificamente não é provado. Mas eu acho que vai de cada um, que a gente sei, no meu caso específico, do meu tipo de câncer, que um tumor mais ou menos que chega a 1 centímetro, ele começou há 7 anos. Tá. Então ele falou, volta para trás, vê se aconteceu alguma coisa. Então, assim, aconteceu. Meu filho adoeceu, teve uma doença muito séria. Então, sim, pode ser, sim. Uma possibilidade. Uma possibilidade, né? Mas eu sou uma pessoa muito ligada ao lado emocional, então sempre fiz terapia, eu choro, eu reclamo, eu dou risada. Né? Então, não é que eu sou uma pessoa que guardei choro, tristeza, não. Né?
Então, eu acredito sim que nós somos um ser único, sabe, Edu? Então, corpo, mente e alma, eles estão juntos. Então, não dá para você só tratar do físico e não tratar da mente nem do espírito. Então, acho que é um equilíbrio. E muitas vezes você está mais tendencioso para um lado, para o outro, porque a vida te traz. E o que a gente tem que tentar é tentar equilibrar esse tripé, né? E, no fundo, é um tripé de 3 bases fundamentais, na minha opinião. Então, sim, se foi muito maltratado esse lado emocional da pessoa, pode ser sim que seja assim um dos gatilhos. Mas precisa ver se ela tem um problema genético, precisa ver se ela tem, se ela sofre de obesidade, se ela tem uma alimentação correta, se ela dorme, se ela faz exercício, enfim, uma gama de opções. Então é muito delicado a gente afirmar, mas é muito importante a gente cuidar da mente, da alma, das emoções, assim como o físico. E foi daí que eu fui saindo, fui cuidando dessa área de pacientes com câncer e me especializando nessa área de emocional. Tá. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre essa parte emocional, porque a Cris desenvolveu um trabalho bem intenso, né, eu diria, com relação a isso, onde ela intitula de arquitetura emocional, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso, fique atento, porque ela vai dar umas dicas interessantes para você cuidar das emoções, cuidar do seu universo interior. Mas agora, eu queria saber um pouquinho, então, sobre este livro. Esse foi o seu primeiro? Você me viu por aí? Esse foi o primeiro livro. Esse foi a Donatella que eu escrevi. Tá. Que é quando eu tive o primeiro câncer. E eu senti todo esse movimento meu dentro e eu falava, não é possível, só eu sinto isso, ninguém fala, né? Ninguém fala nada e de repente eu falei, eu vou botar a boca no mundo, né? Foi meio isso. Então fiz chamei algumas amigas, tenho 10 amigas que deram depoimento e perguntavam, vocês também se sentiram estranhos? Vocês também passam? Aconteceu isso com você? E qual é a sua fantasia? E aí o livro trouxe o depoimento de mulheres e seus personagens naquele período que estava da doença, independente do tipo de câncer. Tá. Né? Conta com os depoimentos delas, né? Então, eu sou a narradora, a Donatella é o personagem, e o livro termina com a Donatella presa numa cela bem alta, na ponta da torre, porque era uma mulher agressiva, né? Eu brinquei assim, também nem tanta agressividade, né? Muito legal. Então você me viu por aí, conta essa história que pode ser bacana também para pessoas que de repente estejam enfrentando algum tipo de câncer, né? É um livro que tem ajudado muito pessoas que estão em período que estão passando pelo processo de câncer. Tá. E daí depois veio o Alice Volta para Casa. O Alice Voltou para Casa é um livro de autoajuda, também como outro, mas ele ficou focado na área mais emocional, né? Então eu conto a história, quer dizer, uma viagem da Alice, né? Nessa imaginação, nesse mundo, para resgatar a consciência na infância, né? O que está acontecendo comigo que está adormecido lá atrás? Então eu trago essa consciência para o hoje, reflito e evoluo. Interessante. E aí nós temos aqui o de arquitetura emocional, que vai ser o nosso assunto de daqui a pouquinho, mas eu imagino que nele você dê dicas e que tenha um pouco de autoajuda também? E não é um livro de dicas. Não? Não, mas ele é um livro que mostra um processo. Então, como eu trabalho as minhas emoções, num processo. Interessante. Então, já já a gente vai falar sobre isso. Nós temos também aqui a questão do instituto, né, que a gente estava falando nos bastidores, o Bicolor, que nasceu também nesse processo, não foi? Foi tudo nesse período meu do câncer. E foi muito bom, foi muito positivo. Eu viajava para o interior, para cidades pequenas, fazia parceria com as prefeituras, secretarias, para poder
educar mesmo as pessoas, né? As mulheres, como se cuidar, né? E mais do que tudo, ajudar também as que estavam em tratamento, porque às vezes uma cidade pequena tem 3, 4 casos. Pois é. E não existe, não dão tanta atenção, né? A pessoa tem que pegar 2 horas de estrada para fazer uma quimioterapia, enfim, é muito complicado, né? E aí eu fiz um trabalho grande com grandes institutos de câncer, que foi uma coisa fantástica. A Merula Stigl, que é para mim, eu acho que é uma minha musa inspiradora, me trouxe para esse mundo do câncer de congresso, então eu comecei a participar dos congressos. E hoje... E ofereceu também auxílio emocional para as pessoas que estavam enfrentando, né? Isso. Passando ali pela doença. O Bicolor faz um trabalho, né, em torno disso. Faz. Muito legal. Faz. Gente, nós vamos dar uma paradinha aqui no papo, eu sei que está interessante, mas já, depois do intervalo, nós vamos falar sobre arquitetura emocional. Então é hora da gente cuidar um pouquinho mais das nossas emoções, da nossa casa interior. Não sai daí.